realmente fiel. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continue te abençoar, meu irmão. Amém. Palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 17. Até o capítulo 21, versículo 1, com destaque 17, 1 a 13. E aí eu quero dividir com você nesta noite o seguinte tema. E o Senhor me trouxe ao coração uma série que a gente tem ministrado em alguns momentos, Torrentes no Negev. Para quem não sabe, é baseado então no Salmo 126, e para quem não sabe por que esse salmo historicamente ele está situado num momento estratégico de grande intervenção de Deus na vida do povo de Israel. O Salmo 126 fala da volta do povo do cativeiro. O povo, quando Deus então usou a Pérsia, o rei Ciro, para libertar essa nação persa, para então restituir o povo de Israel à terra prometida, quando Deus usa o ímpio para cumprir as suas promessas. E aí nesse Salmo 126, tem um versículo que diz assim, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes ou torrentes no Negev, deserto do Negev. E essas torrentes do Negev, queridos, há um tempo, a maior parte do ano, ela fica seca, só fica o leito, o sinal, e o deserto toma conta. Mas no período de inverno, essa água vem das montanhas. No período de inverno, essa água então desce das montanhas e corta o deserto. O manancial jorra no deserto. É algo tremendo, e nas proximidades, ou seja, naquela montanha por onde a água desce, a vegetação verde, a beleza da natureza é manifesta, e assim o poder de Deus. E o salmista lembra e diz: restaura, Senhor, a nossa vida, a nossa história, a nossa sorte, como o Senhor faz com as correntes, as torrentes no Negev. Ah, queridos, eu fiz para que vocês possam ter ideia da importância para a nossa fé. O Salmo 126, o que ele traduz? É o Salmo da caravana, da peregrinação, da saída da Babilônia para Jerusalém, o retorno à terra prometida ao antepassado Abraão, confirmado então nos patriarcas Isaac, Jacó, enfim. É Deus dizendo: eu mantenho a minha palavra apesar de vocês. Restaura, Senhor. Restaura como as torrentes no Negev. E aí a porção em destaque nesse momento é o reinado de Josafá, obediência a Deus e aliança com inimigos. O que acontece na vida de Josafá é isso. De um lado foi um homem que obedeceu ao Senhor como o início do reinado de Asa, como Asa fez no início do seu reinado. Honrou os mandamentos do Senhor. Mas do outro lado, Josafá, ele fez aliança com inimigos de Deus, com zombadores de Deus, com pessoas que não tinham então temor do Senhor. E isso teve consequências. E aí, pensando então no tema desta noite, o reinado de Josafá, obediência a Deus e aliança com inimigos, queridos, eu quero dividir com vocês. Nós vemos então a Revolução 4.0. Nós vemos então a geração da informática, a geração então dos TICs, ou então a gente pode dizer tecnologia, né, da comunicação e da informação, a geração digital. As crianças, é coisa maravilhosa. Estava na casa do casal, Eduardo e Lidiane, e a criança estava ali de olho no celular, e ela só ficou feliz quando o dedinho dela foi trabalhando ali naquela tela. Ela já nasce na tecnologia. E aí eu lembrava que lá na década de 90, quando eu tomei o primeiro curso de informática, era algo novo ainda, principalmente para a grande massa. Só quem tinha muita grana, quem tinha feito em lugares específicos, porque então começava na década de 90 o boom da internet, dos computadores sendo popularizados. Mas as crianças que nascem hoje, nossa, eu preciso muitas vezes da ajuda de Ana Beatriz, e ela vem aqui: meu pai, coloca a animação nos seus slides aí. Meu pai, é assim não. E aí começa a me ajudar, os meus alunos me elogiam, aí eu tenho que dar o crédito para ela, né? Professor, que slide é uma animação, tá inovando, hein, professor? Isso aí é a obra da minha filha. Eles dão risada e tudo. Por quê? Porque essa geração já nasce nessa tecnologia, nessa grande transformação. Até aí, tudo bem, queridos. Mas é no meio disso aí nós fazemos conexões.
virtuais e também presenciais. E essas conexões, elas podem ser boas ou ruins. Vou usar uma expressão então que você conhece, link. Quando você clica em um link, você abre uma janela, uma sala virtual, você vai para uma página, você vai para algum lugar na internet, querendo ou não, se você tocou lá no link, você vai para algum lugar. E aí, na vida real é diferente. Quando você começa a se aproximar de determinadas pessoas, essas pessoas terão de alguma forma influência na sua vida. Desde pessoas sanguíneas, do sangue, família, até colegas de trabalho, vizinhos, enfim, até mesmo pessoas estranhas, se a gente der ouvido a determinados conselhos, em uma fila de banco, em algum lugar inesperado. O fato é que nós estamos, neste momento, sendo chamados para nos conectar a Deus, e nós respondemos sim para Deus. Mas o fato de estar conectado com Deus nos desconecta do mundo? Nos desconecta no sentido que nós somos desafiados e chamados a abrir mão da mundanidade, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas o fato de estar em comunhão com Deus não nos tira da terra. O fato de estar em comunhão com Deus não nos priva de tentação. O fato de estar em comunhão com Deus, nós não estamos livres de problemas, de situações, nós não estamos livres das fraquezas, nós não estamos livres então das seduções desse mundo. Portanto, o que eu quero falar, queridos, é justamente isso. Se de um lado, Josafá, ele teve a experiência da obediência, e é isso que fala a história dele, o reinado dele, nós vamos aprender um pouco com ele. Mas por outro lado, como igreja, como seres humanos, como cristãos, servos de Deus, nós somos tentados a sermos distraídos com determinadas aproximações de nós, com determinadas ou alianças ou influências, enfim, seja de pessoas, seja de problemas, de situações, enfim, ou até mesmo de grandes conquistas que podem muitas vezes influenciar para afastar do Senhor. O fato é que nós vamos olhar para Josafá e nós vamos colocar um espelho, pedir uma lente de aumento ao Espírito Santo de Deus para olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, mostra-me quais são as conexões que eu tenho feito. Mostra-me, Senhor, quais são as coisas que têm me atraído. Mostra-me, Senhor, quais são as coisas que têm me distraído. Mostra-me, Senhor, o que eu preciso então, Senhor, abrir mão. Vamos avançar, queridos. Então a palavra dessa noite, o reinado de Josafá, se você quiser anotar ou estiver anotando, obediência a Deus e aliança com inimigos. E aí, queridos, nós temos o seguinte. O primeiro destaque aqui desse texto está entre os versículos 3 a 6, fica o seguinte: o rei Josafá fez o que agrada ao Senhor e foi abençoado por Deus. A Bíblia diz o seguinte, queridos: Josafá seguiu os passos do seu pai, o rei Asa, que no início, destaco aqui, no início do seu reinado, ele então obedeceu a Deus, adorou a Deus, e aí seguiu os seus mandamentos. Ok, não adorou a Baal, não se inclinou a ídolos, não se rendeu à proposta de demônios, de outros deuses. A consequência foi a bênção de Deus sobre a vida de Josafá, prosperidade no seu reino, na sua vida, na sua casa, paz sobre o seu reino, sobre a sua vida, honraria. As pessoas começaram então a trazer presentes, começaram então a honrar ele, seja por grande estima, respeito, seja por medo, no caso dos filisteus e dos árabes. E aí nós encontramos essa consequência positiva em 2 Crônicas 17, de 3 a 6, como eu citei, mas nos versículos 10 a 12 também fala sobre justamente essa consequência na vida de Josafá, e no capítulo 18, versículo 1, a parte A, quando diz que ele ficou famoso, ele ficou rico, ele prosperou. Mas é interessante que ele escolheu obedecer a Deus. Ele fez uma escolha diferente de outros reis de Israel, outros reis. E aí o que chama a atenção também é que o medo tomou conta dos inimigos de Josafá. E muitos começaram então a trazer presentes, como eu citei, filisteus e árabes. Josafá enviou autoridades às cidades da Judéia e Judá para ensinar a lei do Senhor. Quando você tem no coração Salmo 119, versículo 11, eu sei que gosta muito de Bíblia, espíritos em Bíblias, diz assim: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então perceba o seguinte: quando essa palavra está guardada, você vai precisar dela em algum momento, e aí você vai abrir esse arquivo, você vai abrir o seu coração e você vai precisar dessa palavra. Josafá então determinou autoridades para ensinar o povo a lei de Deus.
Josafá fortificou as cidades de Judá. Ele colocou então mais soldados onde estavam muradas, eram cidades fortalezas. Ele colocou mais soldados para que o reino do norte não invadisse, para que os inimigos não invadissem, colocando soldados onde havia muralhas. Nas cidades de Efraim, conquistada por seu pai, ele também fortaleceu, e em Jerusalém. Nós encontramos isso no capítulo 17, versículo 2, e do versículo 7 ao 9, mas também dos versículos 13 a 19, do capítulo 17 de 2 Crônicas. Ele tem o cuidado de enviar soldados, eu vou resumir aqui. Ele fortalece todas as cidades estratégicas do sul de Israel. E também em Efraim, ele fortalece para que os inimigos não viessem tomar posse. Ok? Ele age com prudência, ele antecipa e evita que o inimigo então entrasse no seu território. O Senhor abençoou Josafá. Aí nós temos a 2 Crônicas 17, de 10 a 12. E houve paz durante o seu reinado. Que coisa tremenda. Quando você honra o Senhor, Deus tem prazer em te honrar. Quando você come em comunhão com Deus, Deus está ali com você. E o que você faz, você pede a direção do Senhor, mas você está disposto a renunciar você mesmo para cumprir a vontade do Senhor. Aí você começa a entender por que João Batista diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Aí você começa a entender por que Jeremias disse: Senhor, não tem jeito, não, eu vou apanhar mesmo, não tem para onde correr, o Senhor me seduziu, me envolveu, me atraiu, e eu vou apanhando de todo jeito, eu não posso fugir do Senhor. Por causa da palavra, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado, ele passou por estreito momento de vida, mas ele não conseguia deixar Deus, ele não conseguia abandonar Deus. Jeremias não abandonou o Senhor, porque ele entendeu que não há nada melhor do que servir ao Senhor. Ele tinha paz, mesmo que o mundo era contra ele. Portanto, Josafá decidiu honrar o Senhor, teve paz durante o seu reinado. Nós vamos ver um pouquinho mais, a segunda lição aqui, e vamos avançando para aquilo que Deus vai trazer de algo muito mais impactante para nós. Segunda lição que nós aprendemos com o reinado, com a vida de Josafá: a prosperidade, a fama, as honrarias e o preço da aliança com corruptos. A palavra diz em 2 Crônicas 18:1 que 2 Crônicas 18, de 1 a 3, que teve um rei, o esposo de Jezabel, que fez uma proposta para Josafá. Quem sabe quem era o rei do norte de Israel, esposo de Jezabel? E aquela história que tinha os 400 profetas de Baal. Qual o nome do rei? O rei Acabe. O rei Acabe chegou: olha, é o seguinte, você está famoso, você está rico, arrumou logo um casamento entre as famílias, ou um caso isso era normal entre as dinastias, fez aliança através de casamentos, e aí chamou ele logo para entrar numa guerra. Olha, eu quero saber o seguinte: se você vai pelejar comigo contra Edom, e é o seguinte, eu conto com você. E queridos, a proposta de aliança e o convite para guerrear contra Ramote de Gileade é interrompida com a palavra de Josafá. Josafá diz: tudo bem. E quando é que você está pronto? Quando você estiver pronto, eu estarei pronto com o meu exército de Josafá. Agora, uma coisa a gente vai fazer primeiro: o que é? Vamos consultar o Senhor. Nós vamos buscar a direção do Senhor. Se essa é a vontade de Deus, ou se é a tua própria vontade que está dizendo aí. No versículo 4 do capítulo 18. Uma aliança espúria, duvidosa, uma aliança perigosa, Josafá e Acabe, capítulo 18, versículo 1. Há uma aproximação desse corrupto, desse homem duvidoso, desse homem que não tinha compromisso com Deus, o rei Acabe. É interessante que o capítulo 18, do 2 ao 4, o rei Acabe, ele então procura fechar logo com Josafá a aliança para a guerra. É interessante que ele diz logo para Josafá: olha, eu tenho 400 profetas, vamos mandar chamar os 400. Eu vou chamar os 400 profetas, se o problema é consultar Deus, não vamos mandar chamar um só não. Chama os profetas. E o texto diz que eram quantos? 400. Você pensa que isso empolgou os olhos de Josafá, e Josafá deu por satisfeito? Agora o que chama atenção, queridos, é que esses 400 profetas eram profetas de Baal, eram profetas de homens, eram bajuladores de homens, eram profetas de fato do engano, falsos profetas. Porque quando Acabe perguntou se ele deveria pelejar contra a cidade de Ramote de Gileade, eles disseram: vai, porque o Senhor já te deu vitória. Os 400 disseram a mesma coisa. E aí Josafá disse assim: não tem mais nenhum profeta não. 400 é muita coisa, querido. Josafá ainda perguntou: tem mais alguns profetas do Senhor? Ah, tem um. Micaías.
Ah, mas aí Acabe disse, mas esse aí eu não gosto muito dele não. Esse eu não gosto dele não, porque ele só traz para mim notícia ruim, ele gosta de me contrariar, ele é do contra. Ele fala coisa ruim, que Deus não aprova, eu não gosto de ouvir ele. Mas como você está falando, não mandar chamar, mandou um oficial chamar Micaías. E aí o profeta de Deus, ele não tem que contrariar os homens, porque não foi chamado para obedecer e agradar homens, mas sim a Deus. Isso está em 2 Crônicas 18, de 6 a 8. E ainda, dos versículos 12 a 22 de 2 Crônicas 18. O profeta de Deus não está interessado em agradar homens, mas está preocupado em agradar a Deus. E aí nós vamos ver o seguinte, o que nos chama a atenção é que o homem de Deus, ele vai dizer o seguinte, olha, o oficial chega para ele, dá uma trancada. Sabe quando o camarada vai falar com você e sabe que você é uma pessoa de Deus? Fala assim, olha, não vai botar água na minha programação não, viu? Se você não concordar, se você entender que não é do seu Deus, da sua fé, tu fica quietinho. Você fala assim, ninguém me perguntar, mas tu não vai dar sua opinião não, porque eu sei que você vai tentar botar água. Os 400 profetas do rei já disseram que a bênção de Deus garantida é a vitória certa. Tu não vai entornar o caldo não vai chegar lá e bagunçar a festa não. Aí Micaías chega lá e o rei pergunta, Deus aprova essa batalha, essa guerra? Aí Micaías disse assim, olha, Deus vai conceder a vitória. Ele tinha sido orientado assim. Aí Acabe disse assim, não minta para mim, eu já falei para você. Aí ele falou, rei, porque Deus não aprova essa guerra. Deus não aprova. E se você for, você vai morrer. Aí Zedequias, profeta de Acabe, profeta de Baal, meteu a mão na cara de Micaías, profeta de Deus. E o profeta de Deus, olha, você vai ver. Quando acontecer, você vai correr atrás de um quarto para se esconder, falou com o profeta de Baal. E virou para então Acabe e disse, olha, você vai morrer na batalha. E todos que estão aqui, escutem o que eu estou dizendo. Porque quando acontecer, vocês vão crer de que o Senhor falou. Acabe, prenda esse homem. Mandou prender o profeta Micaías. Ele foi preso. Mas ele não negociou a mensagem do Senhor. A palavra diz que um falso profeta, Zedequias, e o rei Acabe tentam calar Micaías, o profeta de Deus, capítulo 18, versículo 23 e 26. Zedequias, o profeta de Baal, o profeta de Acabe, dá um tapa na cara de Micaías, como eu disse. Acabe dá voz de prisão e manda recolher a pão e água enquanto ele vai para a guerra, dizendo que iria voltar são e salvo. E o profeta, você vai morrer lá. Na guerra contra a cidade de Ramote de Gileade, Deus deu livramento de morte ao rei Josafá, que obedecia ao Senhor. Mesmo estando com alguém que era corrupto, alguém que era perverso, alguém que era um zombador do Senhor, alguém que não temia o Senhor, Deus teve misericórdia de Josafá. Deus colocou a mão sobre Josafá. E quando a desgraça, a morte chegou sobre ele e queria atingir... queridos, tem um detalhe aqui na história que eu quero contar para vocês, que é assim que o diabo faz. O Acabe fez aliança com Josafá e na hora da batalha, na malandragem, na vida é assim, fique esperto, viu? Ele falou para Josafá ficar vestido de rei, queria vestir disfarçado. Sabe por quê? Segundo a Bíblia, e a tradição é assim, em uma batalha, queridos, se procura um rei, porque se mata o rei na batalha, acabou a guerra. E ele sabia que o rei da Síria, que o rei então dessa cidade, dessa região, queria matar o rei de Israel, não era de Judá, não era Josafá. O que ele fez? Em outras palavras, colocou Josafá na ponta da lança. Era amigo, né? Grande amigo, verdadeiro amigo esse aí, né? Amigo da onça. Aí mandou ele vestir de rei. Você fica com a tua honra de rei. E eu vesti como um plebeu. Cego, humildade, né? Humildade do cão, queridos. Era a armadilha do inferno. E aí ele foi para a batalha. E quando chega na batalha, cercaram Josafá para matar Josafá. Porque Josafá estava exposto como rei. Josafá gritou a Deus. Ele pediu socorro a Deus. E Deus ouviu o clamor dele. E então os capitães do exército sírio reconheceu de que ele era rei de Judá e não de Israel. E queridos, aí vem a soberania de Deus. Uma flecha de um soldado, uma flecha perdida na batalha, atinge, ajunta o intervalo entre uma proteção e outra da armadura de Acabe, num ponto letal. Enquanto aquele que estava exposto, Deus colocou a mão e livrou da morte de Josafá.
o inimigo que tinha armado um laço, que colocou Josafá no laço de morte, ele foi atingido na batalha. Glória a Deus. Deus preserva a vida de Josafá, que estava no campo da morte. E Deus dá livramento a Josafá, porque Deus sabia que era servo dele. E sabia quem era ali, agente do inimigo, que era Acabe. Acabe é retirado, ele grita então para o seu oficial: fui atingido, fui ferido, me tira da batalha. Colocou ele no lugar elevado, ele ficou em pé segurando na carruagem dele, e no final do dia ele morre ali, e então a batalha acaba porque o rei tinha sido vencido, estava morto. Queridos, o laço foi armado contra Josafá. A cilada foi preparada com apoio, Acabe contando com o apoio de Josafá, mas queria livrar o lado dele. Uma aliança perversa, corrupta, duvidosa, na verdade um filho do inimigo. Ali era realmente o laço do demônio. Na guerra contra a cidade de Ramote de Gileade, Deus deu livramento de morte ao rei Josafá. E o rei Acabe foi morto na batalha. Isso está em 2 Crônicas, se você quer marcar, 2 Crônicas 18, de 28 a 34. É interessante que no capítulo 19, de 1 a 3, mas o Senhor adverte Josafá que irá castigá-lo por fazer aliança e ajudar os maus inimigos de Deus. Deus falou: meu servo, te dê livramento de morte, mas você também vai sofrer algumas consequências, porque você fez aliança com gente que é inimiga minha. O rei Josafá escolhe juízes, e aí nós encontramos no capítulo 19, 5 a 11. Mas eu quero partir para o final aqui, queridos, e dizer como Deus conduz aqueles que servem a Ele. Como Deus não perde o controle da minha vida e da sua vida. Como Deus não perde o controle dessa igreja. Como Deus não perde o controle da história. Terceira lição: a guerra contra Edom. Um projeto do inimigo. Acabe tinha armado tudo. Ele falou: se não der certo, como o profeta. Ele ouviu que o profeta Micaías tinha dito que ele ia morrer. Ele disse: eu não acredito, prenda esse homem. Já tinha levado tapas de Zedequias e tudo, prenda ele. Mas falou: pô, me dá as dúvidas. Olha o incrédulo, o inimigo. Eu não acredito, não, mas por vida das dúvidas, eu vou botar Josafá exposto, eu vou ficar disfarçado. Eu queria um projeto do inimigo: conquistar ou no mínimo sacrificar o servo de Deus para que a pele dele fosse livre. Edom se levantou em guerra contra Judá. E aí nós temos o capítulo 20, de 1 a 3. O rei Josafá, com medo, orou ao Senhor pedindo socorro. Ordenou que todo o povo jejuasse. Aqui, queridos, nós temos uma outra batalha. O povo se levanta contra o reino do sul. No primeiro momento, Deus deu livramento na batalha contra Ramote de Gileade. Beleza. Mas agora a guerra contra Edom. Olha o que o inimigo queria fazer. Edom se levanta contra Judá, contra o reino do sul de Josafá. O rei fica com medo, desesperado. Pediu socorro, começa a orar a Deus. Ele bota a boca no pó, ele desce. Ele vai jejuar e o povo também desce. E ele ordena que todo mundo começasse a jejuar. Queridos, sabe o que aconteceu? O Senhor deu vitória àquele povo. O povo começou a jejuar. E o Senhor então orienta Josafá que colocasse então os levitas na frente e confiassem no Senhor. E eles começaram a louvar o Senhor. Eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Josafá se colocou no meio do povo, no pátio do templo, e declarou quem era o Senhor para o povo de Israel. É semelhante ao que Jeremias fala no capítulo 3. Eu quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. A grande questão é quando a geração seguinte não se lembra dos poderosos feitos de Deus. A grande questão é quando nós não conhecemos um Deus que é capaz de transformar, querido, de fato, um grão de mostarda em uma árvore, em uma planta gigante, que pode chegar a 3 metros. A grande questão é quando não se tem experimentado o Senhor no deserto de fazer brotar água da rocha. A grande questão é não ter memória de que Deus colocou a nuvem protegendo contra o sol terrível durante o dia e a coluna de fogo à noite iluminando o caminho. A grande questão é não conhecer o Senhor e caminhar com Ele, como diz Jó. E aí, queridos, aqui ele ora ao Senhor, ele se derrama diante do Senhor, ele traz a memória do povo, porque o povo estava desanimado, estava desacreditado. O povo adorava então os deuses pagãos. E aqui ele chama a atenção para o povo então voltar para o Senhor, deixar a idolatria, lembrar dos poderosos feitos do Senhor, dos sinais e maravilhas. Capítulo 20, de 5 a 17. O rei Josafá chama o povo, todo o povo, para confiar no Senhor.
se posiciona na batalha com fé diante dos inimigos. Aqui na batalha diante de Edom, ele diz: o Senhor lutará por nós. Ele diz assim: olha, o Senhor entregará os inimigos em nossas mãos. E querido, Josafá se ajoelhou, e quando ele coloca a boca no pó, ele mexe com o povo. As pessoas começam a se prostrar, as pessoas começam então a levantar um clamor ao Senhor. Ao se levantar, ordenou que os levitas, como eu disse, fossem à frente, na frente do exército, cantando louvores a Deus. 2 Crônicas 20, 18 a 21. Logo que começaram a cantar, o Senhor causou uma confusão no meio dos moabitas, amonitas, edomitas, e destruíram completamente. Isso está os versículos 22 a 24 do capítulo 20. Porque o povo se pôs a orar. Depois o povo se pôs então a louvar o Senhor. E Deus confundiu o inimigo. O que precisamos é permanecer na fé. O que precisamos é permanecer em obediência. O projeto do inimigo é roubar, matar e destruir. O inimigo queria entrar então em Judá e destruir aquele reino, saquear as casas, matar as pessoas, roubar e então tirar a vida das pessoas. Mas Josafá clamou ao Senhor, ele não tinha solução, ele se ajoelhou e ele chamou o povo para jejuar. E Deus deu estratégia, Deus deu direção, e Deus pelejou para aquele povo. E quando Deus está conosco, nós nos enchemos de coragem, nós não retrocedemos, nós não desistimos, nós avançamos, porque entendemos que Deus nos chamou e nos levantou. E o Deus que agiu no passado, ele age hoje ainda. Ele é o mesmo Deus. É verdade. Santo és Deus. Josafá e os seus soldados levaram 3 dias recolhendo os despojos da vitória, o que sobrou ali, o que tinha então de valioso, daquela guerra. E no 4º dia voltaram para Jerusalém. Está aí no capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, 25 a 27. Em Jerusalém, na frente do templo, eles fizeram uma grande festa da vitória. E aí os outros povos souberam que o Senhor os livrou das mãos dos seus inimigos e ficaram com medo. Quando as pessoas entendem e enxergam na tua vida de que você não depende somente do que você vê, ele vai dizer assim: olha, aquele homem, aquela mulher é meio louco, porque assim, antes das coisas acontecerem, ele não desiste. Antes das coisas acontecerem, ela não desiste. Pasme, eu não sei em quanto tempo, mas chega um momento que acontece o que aquele homem está dizendo e acredita, aquela mulher está dizendo e acredita. As pessoas que não creem, Deus pode não entender o mover de Deus, mas ela consegue ver quando você persevera. Ela pode não entender, pode não enxergar o Espírito Santo te fortalecendo quando você clama, ela te consolando. Ela pode não ver então o poder de Deus no primeiro momento, porque você está caminhando por fé. Mas quando a bênção é materializada, quando o plano de Deus se cumpre, porque você perseverou, porque você se posicionou e permaneceu no caminho, ela glorifica o nome do Senhor. Ela olha, você crê em quê? Você congrega onde? O que você faz? Porque isso chama atenção, porque é o poder de Deus, porque é Deus então se manifestando. Queridos, o povo fica sabendo então do que Deus estava fazendo pelo povo de Israel. No fim do reinado de Josafá, queridos, capítulo 20, 31 até o 21, versículo 1, nós encontramos aí no final dele, fica o seguinte resumo. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar, 35 anos quando começou a reinar em Judá, no sul de Israel. Ele reinou durante 25 anos. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas tem uma coisa, apesar dele proibir o culto a Baal, a Será, a deusa da fertilidade, a idolatria e outras coisas, ele proibiu durante seu reinado, ele não destruiu totalmente, ele não tocou fogo, porque muitos não tinham abandonado seus ídolos para servir o Senhor. E o que nos chama a atenção é o seguinte: Josafá fez aliança mais tarde com Acasias, rei do norte de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Deus reprova tal aliança. E o projeto comum era construir navios para chegar até a Espanha, avançar no comércio e outras coisas. Mas aquele rei do norte, Acasias, ele era perverso, zombador de Deus, e Deus reprovou. O projeto do inimigo é atrair o povo de Deus e desviar o foco da nossa missão. Acabe tentou desviar o foco da missão de Josafá. Já quase no final do seu reinado, Acasias, rei do norte de Israel, tentou desviar também Josafá da sua missão como rei. A Bíblia diz que Josafá morreu e foi sepultado no túmulo dos reis da cidade de Davi, em Belém. Mas eu quero destacar 3 lições importantes aqui para nós. Primeiro, obedecer a Deus significa dizer sim para os seus mandamentos,
Foi isso que Josafá fez. Sim para a sua vontade, não para os nossos próprios interesses. Ser servo de Deus passa por uma decisão. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma atitude. E agora? Aliança e parceria, influências de terceiros, pessoas, situações inimigas de Deus podem comprometer sua fé, testemunho e vida com Deus. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Diz mais o seguinte: 3. Abraçar o projeto do inimigo de Deus atrai para si a ira de Deus. Porque os inimigos de Deus, Satanás, os zombadores de Deus, as situações como bandeja do inferno, ela traz uma situação egoísta, desumana e corrupta. Deus te chama ao arrependimento, ao plano da salvação. O projeto de Deus é a verdade, a tua salvação. O projeto de Deus é a tua felicidade, não a felicidade que depende do momento que você vive, mas a eternidade e uma felicidade que começa aqui agora. A tua prosperidade, a prosperidade necessariamente não quer dizer muito dinheiro na conta e você está com carros importados ou com vencível do ano. Mas a maior prosperidade é o que se chama Shalom Adonai, a paz do Senhor. E Shalom significa prosperidade de Deus, bênção de Deus, quietude de espírito, paz na sua plenitude, Shalom Adonai. Mas o projeto dos inimigos de Deus é o engano, a mentira, a morte, a desgraça, a infelicidade e a ruína. Tentaram fazer isso com Josafá. Josafá foi seduzido e se permitiu em algumas situações. Hoje Deus abre os teus olhos e te mostra o caminho da vida e da salvação. Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, para pagar o preço dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Diga não a uma vida de marionete. Satanás tenta usar situações para roubar o teu compromisso com Deus. Satanás tenta usar pessoas para desviar o teu foco do reino de Deus. E aí tem algo mais para nós. Eu preciso estar atento. Diga, chega de Satanás, as situações da vida, as pessoas inimigas de Deus manipular minha vida, minhas escolhas e meu destino. Diga, eu escolho Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver com Deus na direção da minha vida, aqui e na eternidade. Diga assim: chega, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros. Eu me rendo, eu me entrego a Ti, ó Senhor, ó Deus. Muda a minha vida, muda a minha história. Diga, eu quero viver conforme a Tua vontade. Aceita-me do jeito que eu estou. Muda-me, transforma-me e usa-me. Aleluia. Queridos, que essa seja o seu desejo. Josafá, ele passou determinados estreitos na vida dele porque ele se aliou a pessoas duvidosas. Josafá, ele obedecia ao Senhor, mas ele mexe, ele estava então cercado de pessoas chamando ele para outra direção. Nós não vivemos nas nuvens. O tempo todo eu e você somos tentados para desviar a atenção. Nós sabemos que dirigir e atender celular é uma infração grave no trânsito. Mas quantas vezes? Sabemos então que isso é uma distração, pode custar a vida de alguém ou a sua própria vida. O celular vai tocar. O que fazer para evitar então essa distração? Eu vou calar ele, ou eu não vou atender. Se eu não aguento, eu calo o celular. Eu desligo ou silencio, porque ele vai tocar quando eu estiver dirigindo. E eu vou desviar a atenção. Queridos, Josafá enfrentou Acabe, enfrentou também Acasias, e ele, por pouco, não se afundou completamente. Deus não perde o rumo da história, mas as distrações do caminho roubam tempo precioso. E muitas vezes nós deixamos de dar sequência na nossa caminhada com o Senhor, no nosso ministério, porque as distrações que Satanás envia roubam a nossa energia, roubam a nossa atenção. Eu não sei como você então tem enxergado o momento que a gente vive hoje. Para alguns, acham que não tem o que fazer.
Para outros, entendem que é um momento de crise total. Há outros que ainda entendem que esse é o tempo de oportunidade. Você precisa então perceber que esse tempo, nós somos desafiados a tapar a boca, mas os nossos ouvidos estão abertos. Os nossos olhos estão abertos, pelo menos devem estar abertos. O nosso tato, tem que usar um gel, ter cuidado onde você coloca as mãos, tem que cuidar das mãozinhas do pé, mas está livre também. Eu preciso entender que Deus continua agindo. A igreja continua no mundo. A missão do povo de Deus continua. Cuidado com as distrações. Hoje nós vamos orar ao Senhor. Mas o que Deus pede para você nesta noite é uma oração de entrega, uma oração de renúncia, uma oração de consagração maior e de discernimento, se não tem. Josafá fez aliança com dois grandes reis da época, né? Terríveis, zombadores de Deus. O primeiro foi quem? Acabe. E o segundo foi quem? Acasias. E esses dois reis. O primeiro botou ele na ponta da lança. Veste a roupa de rei. Você tem uma moral grande, tem fama, é rico. Você vai ficar como um rei, eu vou vestir como um servo qualquer. Quem foi que fez isso? Acabe. E Acasias também queria colocar ele no laço, para se afastar do Senhor. Quantas vezes pessoas se aproximam de você, por situações da vida, para você então murmurar contra o Senhor, para você então cair no laço, para você então tirar a visão daquilo que Deus te preparou desde o ventre da sua mãe. Quanto tempo Deus tem te dado e o que você tem feito com Ele? Deus tem pressa. Muitas vidas estão descendo a sepultura. A missão é urgente. Se há alguém aqui afastado, reconcilie com o Senhor. Se todos aqui estão em comunhão com o Senhor, coloque a tua vida a serviço do reino de Deus. E diga: Senhor, me dê discernimento das distrações de pessoas e situações que, assim como na vida de Josafá, tentam nos tirar da tua visão. Tentam então nos colocar no laço de morte e desviar a nossa visão de Deus. O Senhor tem pressa. Permita que Deus te use hoje e não amanhã. Aleluia. Permita que Deus use tudo que você tem. As redes sociais, suas amizades. A gente faz tanta coisa. Deus vai te dar inteligência. Como você vai semear Deus na vida dos seus amigos? A missão continua. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Eu convido você nesse momento a dizer: Senhor, olha, eu sou um barro. E o barro, Senhor, quem dá forma ao vaso não é o barro. Amém. É o leiro. Mas às vezes, Senhor, o barro quer ser meio imortável. Às vezes o barro fala: eu não quero desse jeito, Deus, vou botar na linha. Não, meu Deus, eu quero ficar um pouquinho do lado de cá. Opa! Olha, esse barro que sou eu, é você, é extremamente obediente. Eu quero dizer que Deus hoje falou conosco. Eu creio, porque eu digo, falou primeiro comigo quando eu estava lendo a experiência do rei Josafá. As distrações. Eu não sei quais são as distrações na sua vida. Como Satanás tenta roubar o teu foco do compromisso com Jesus como discípulo e a missão de fazer discípulo. Eu não sei como tem sido sua rotina de trabalho. Você está tão cansado que não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo de ler a palavra. Está tão cansado que não tem mais tempo de falar de Jesus. A pandemia está tão séria que a gente tem tempo para tudo, mas não consegue pensar em uma estratégia, nem pedir direção a Deus, como falar de Jesus nesse tempo. Satanás não tirou férias. As tentações não acabaram. Os problemas não acabaram. Ou acabou a igreja? Ainda não, mas a gente espera um dia que não terá mais, né? Ainda não, continua. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você tem sede de Deus, estende as suas mãos e você vai reconhecer que você não vive nas nuvens, de que você está sujeito a toda e qualquer tentação, investido do inimigo. Se o próprio Cristo recebeu uma investida através de Pedro, Satanás usou a boca dele, nós não estamos livres de nenhuma situação. Feche os teus olhos nesse momento. Enquanto eu estiver orando, você vai ouvir e vai orar, falar que: Senhor, eu sou barro, Pai. O leiro é o Senhor. Vai moldando a minha vida, vai tirando as pedras, distrações.
E coloca no meu coração, Senhor, a clareza de que eu nasci para te amar. Eu nasci para te servir. Eu nasci para ser soldado de Cristo. Eu nasci para ser bênção na vida das pessoas. Eu nasci para vencer, para ser instrumento de resgate e levar vidas à salvação em nome de Jesus. Eu nasci para levar o poder de Deus às pessoas. Então abra as suas mãos. Deus eterno, nós ouvimos a palavra hoje. A palavra que começou no Antigo Testamento falando da experiência do rei Josafá. Um homem, Pai, que decidiu obedecer a tua palavra. Um homem, Deus, que seguia os teus mandamentos, mas que vivia na terra. E como ele vivia na terra, Senhor, quando ele prosperou, pessoas chegaram perto dele. Cada um com seu interesse. Ah, Deus, e não precisa ser rico para a gente chegar perto da gente. Ah, Deus, é no trabalho, Pai, seja por influência, seja o que for. As pessoas chegam perto da outra, Senhor, por alguma razão. E Deus, existe várias motivações. A Deus nos dá discernimento nessa terra. Das pessoas que vêm usadas por Satanás. Das tentações que vêm usadas por Satanás. Para distrair, ó Pai, a nossa visão de Deus. Para roubar o nosso compromisso com o Senhor. Senhor Deus, nesta noite, reconhecemos que somos barro. Se você entendeu a palavra, se você reconhece que você é servo de Deus, e se você deseja ser servo de Deus totalmente, você vai poder dizer, Senhor, o oleiro é o Senhor. Eu sou barro. Se você crê, você vai dizer, eu sou barro, Deus. Por isso, molda a minha vida. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. E que essa palavra dessa noite, na noite que celebramos 25 anos dessa igreja, ela possa entrar, ó Deus, com um impacto muito forte na minha vida. E que eu possa sair daqui dizendo, eu sou barro. Oleiro é Deus. Por isso eu preciso me curvar diante da palavra dele. E dizer, sim, Senhor, eu aceito. Sim, Deus, eu obedeço. Sim, Deus, libera uma porção nova do Espírito para que eu possa, Deus, falar de ti, vidas se converter. Sim, Deus, derrama unção dobrada para que quando eu orar, o teu poder seja manifesto. Sim, Deus, eu quero sentir e viver o teu Espírito. Que a palavra, Pai, alargue a minha visão. Que a minha raiz seja no Evangelho. Que nenhum vento humano de doutrina, Pai, ou de momento, venha me afastar do Senhor. Mas que as lutas que eu enfrento hoje, as situações que vêm até mim, não venham me distrair. Não venham me levar à murmuração, à incredulidade. Abrir mão de algo que Deus entregou na minha mão. De algo que Deus confiou a mim. Carregue a arca daquilo que Deus colocou como Evangelho. Vai com o estandarte. Ah, Deus, vivemos, Pai, a era das facilidades. Não precisa mais, se tiver um pouquinho de dinheiro, levantar do sofá para ligar a TV. Não tem controle. Ah, Deus, se quiser botar ele tão caro também não. Tem controle até para a luz. Ah, Senhor Deus, se está calor demais, bota um ar-condicionado se tiver um trocado no bolso. Ah, Deus, a coisa está fácil, Senhor, o negócio está. Senhor, nem todo mundo tem as facilidades, mas o fato que existe aí, Senhor, facilidades, existe até evangelho mais leve, Deus. Existe evangelho mais barato. Existe igreja aí para todo tipo de gosto, Senhor. Existe para escolher, para igual restaurantes na cidade e loja. Ah, Deus, nos dá paixão por Jesus e não por aparência. Nos dá paixão por vidas e não por aparência. A Deus, o Senhor é o oleiro. Eu sou barro. Por isso, molda a minha vida. Ah, Deus, se tem coisas que geram medo em mim, paralisa a minha fé. Se tem conversas que têm contaminado a minha visão de Deus, tem gerado dúvida, repreende agora. Ah, Deus, quantas pessoas vêm para confundir. Quantos profetas de Baal são levantados hoje. Quantas palavras, Pai, de engano. Quantas coisas vêm, ó Pai, para tirar paz. Oh Deus, vem e traz a luz do Evangelho. Porque Deus vai além de um momento. O Evangelho é vida, é poder de Deus para salvar. Senhor, vem nos trazer a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito é o amor.
É a capacidade, é o dom do amor, porque esse cura, esse liberta, esse supera fronteiras, esse vai além, esse não faz acepção de pessoas. Esse aí é poder, o amor constrange, o amor restaura, o amor perdoa, o amor é vida, o amor é Deus. Oh Deus, vivemos a era do estacionamento do shopping, Pai. As igrejas parecem um estacionamento, cada um entra e sai onde quer, a hora que quer. Mas precisamos ser discípulos de Jesus. Eram 12, eram poucos e caminhavam de perto. Porque quando o cinto apertava, Deus, a multidão ia embora. A multidão das facilidades. Senhor Deus, o Senhor chamou Josafá para perto. O Senhor apertou o cinto, diz: filho, olha, eu te dei livramento de morte, mas você terá consequência, porque você escolheu caminhar com ímpios, com zombadores, com perversos, com pessoas que não têm compromisso comigo. Ah, Senhor, obrigado pelos livramentos. Nós cantamos fidelidade, nós cantamos Tu és fiel. Deus, obrigado por chegar aqui, Pai. Obrigado porque a gente conseguiu chegar até aqui. Obrigado por cada vida que o Teu Espírito Santo, eu creio, que o Teu Espírito Santo moveu para estar aqui nesta noite. E agora, Deus, oferecemos a Ti a nossa vida. Como barro. Nós somos barro. Eu sou barro. O Senhor é o oleiro. Faz da minha vida como Tu queres. Não deixa a minha vaidade. Não deixa vento, sopro, palavras estranhas como aqueles profetas de Baal sussurrar no meu ouvido. Ah, Deus, embaçar minha visão. Senhor, vai limpando a minha visão. Vai trabalhando o coração da Tua igreja. Para que nada nem ninguém venha roubar, ó Pai, a promessa. Mas que possamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos comissionou. Pai, obrigado por esta noite. Diga assim: Senhor Deus, eu tomo posse da palavra. E vem com o maná de Deus. E fala sobre obediência, Deus. E que eu preciso vigiar para com alianças com inimigos. Eu te louvo porque eu sou barro. O Senhor é o rei. Tua palavra falou hoje que o Senhor corrige, disciplina aquele a quem o Senhor ama. Eu estou dizendo: eu sou barro.